noite. Somos o grupo 3 e hoje vamos apresentar sobre as teorias de origem do Estado. Você sabia que uma das teorias sobre a origem do governo afirma que ele surgiu porque os mais fortes dominaram os mais fracos? Essa é a chamada teoria da força. Essa teoria diz que o poder político surgiu quando grupos mais fortes passaram a impor regras por meio da violência, ameaça ou dominação. No livro A República, de Platão, o pensador afirmava que a justiça favorece o mais forte, ou seja, quem tem poder define as leis. O sociólogo Franz Oppenheimer, no livro O Estado, explicou que existem dois meios de obter riqueza: os econômicos, baseados no trabalho e na troca, e os políticos, baseados na força e na cobrança de tributos. Assim, a teoria da força sugere que o Estado pode ter surgido da dominação de um grupo sobre outro, organizando o poder político ao longo da história. Franz Oppenheimer tem como definição de Estado a organização dos meios políticos. Surge quando o grupo conquistador decide não apenas saquear, que seria efêmero, mas sim estabelecer-se sobre o vencido, para explorar seu trabalho sistematicamente através de tributos, o que mais tarde se tornaria os famosos impostos. Ele descreve a evolução do Estado em estágios, indo da pilhagem, passando pela trégua e tributo, até chegar ao Estado feudal e ao Estado do direito moderno. Em sua visão, Oppenheimer contesta a ideia de que o Estado foi criado para o bem comum, ou consenso voluntário. Distingue o Estado de força política na sociedade, troca, mercado. Enquanto a economia cria um valor, o Estado confisca este mesmo valor. Bom, quando a gente fala da teoria do contrato social, a ideia principal é entender por que as pessoas aceitaram viver em uma sociedade e obedeceram a um governo, certo? E a gente pode tentar entender isso imaginando como seria a vida antes da existência de um Estado organizado, o que eles chamavam de estado de natureza, em que o homem vivia. Acredita-se que os seres humanos eram mais livres e iguais, com regras básicas impostas pela comunidade. Mas, com o tempo, a sociedade acabou criando desigualdades, principalmente por causa da propriedade, da liberdade e dos direitos. Se viu necessário, então, a criação de regras gerais para reger a sociedade. Logo, a gente vê que o poder do governo não nasceu sozinho, e nem foi imposto por um único líder, mas sim de um acordo feito pelas pessoas que vivem em sociedade. Ou seja, os indivíduos abrem mão de parte de sua liberdade natural para criar regras e um governo que organize a vida em comum e proteja a sociedade como um todo. Dentro da teoria do contrato social, dois pensadores tiveram grande destaque, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para Locke, os seres humanos já nascem com direitos naturais, principalmente o direito à vida, à liberdade e à prioridade. Nesse sentido, o Estado não cria esse direito, mas surge justamente para garanti-los e protegê-los. Se o governo deixa de cumprir essa função ou passa a violar esses direitos, a população teria o direito de resistir e até substituí-lo. Já Rousseau apresenta uma visão diferente. Para ele, o poder político deve se basear na vontade geral, ou seja, na participação coletiva do povo na construção das leis. Assim, o Estado seria legítimo quando representasse os interesses da sociedade como um todo. Essas ideias tiveram grande impacto na formação do pensamento político moderno e influenciaram acontecimentos importantes, como a Revolução Francesa, que defendia liberdade, igualdade e participação popular. A teoria de Thomas Hobbes parte do conceito de estado de natureza, na qual os seres humanos vivem sem governo, sem leis e sem nenhuma autoridade em comum. Todo indivíduo é tão livre que pode fazer o que considerar necessário para sua própria preservação. Hobbes descreve o estado de forma que a natureza com a condição de guerra de todos contra todos. A solução para sair do estado de natureza é o contrato social. Nele, os homens, movidos pelo medo da morte violenta e pela necessidade de se preservar, optam por renunciar à sua liberdade natural e a passar seus direitos para um soberano, em troca de proteção. O dever do soberano é manter a ordem, impedindo o retorno ao estado de natureza. Agora vamos falar da última teoria, que é a teoria histórico-evolutiva. A sua ideia central é que o Estado é resultado de um processo histórico gradual, ou seja, o Estado foi se formando e se adaptando com o tempo, e de acordo com cada contexto histórico e social, acompanhando o crescimento das sociedades humanas. Esse processo foi lento e dependeu de diversos fatores, como sociais, com as relações entre grupos, econômicos, com a produção e divisão do trabalho, fatores culturais, religiosos e também militares, com a necessidade de defesa e organização. Houveram algumas etapas durante a evolução social, seguindo as formas de organização humana que ocorreram da seguinte forma. Família, que ocorria em sociedades primitivas, era a forma mais simples de organização, onde o líder era o chefe familiar e as regras baseadas em costumes e tradições. O clã, onde várias famílias que acreditavam ter um ancestral em comum, e o líder era o chefe do clã, descendente direto do ancestral fundador. Eles cooperavam para sobreviver e dividiam os mesmos costumes e tradições. As comunidades, onde diferentes grupos viviam no mesmo território, surgindo, enfim, os interesses coletivos. As cidades, comunidades cresciam e se desenvolviam com a agricultura, comércio, a especialização de atividades, autoridades políticas organizadas, além do desenvolvimento de leis e instituições. E, por fim, o Estado, que foi o estágio mais complexo de organização política e social, possuindo um território definido, população, governo ou autoridade política, sistemas de leis e instituições.
Seguindo essa linha, podemos apresentar alguns pensadores como a seguir. Eu vou falar sobre a relação do pensador Frederick Engels com a teoria da Revolução Histórica. Engels, junto com Karl Marx, desenvolveu uma forma de entender a história chamada materialismo histórico. Essa ideia diz que as mudanças na sociedade acontecem principalmente por causa da forma como as pessoas produzem e dividem a riqueza. Segundo eles, ao longo da história, sempre existiram conflitos entre classes sociais. Por exemplo, senhores e escravos, nobres e servos, e no capitalismo, a burguesia e os trabalhadores. Para Engels, esses conflitos acabam gerando crises e revoluções que mudam a organização da sociedade. Ou seja, a revolução seria uma forma de transformar um sistema injusto em outro mais justo. Assim, Engels acreditava que a história avançava através da luta entre classes e das revoluções que surgem desses conflitos. Para complementar o que meus companheiros de grupo Clara e Tainá explicaram, eu vim falar sobre um filósofo grego conhecido como Aristóteles, que dizia que o ser humano é um animal político. Aristóteles também acreditava que o Estado surgiu de forma gradual, acompanhando o desenvolvimento das relações humanas. Primeiro surge a família, que atende às necessidades básicas como sobrevivência e proteção. Depois formam-se as comunidades, reunindo várias famílias. Com o crescimento dessas comunidades, aparecem as cidades, onde se desenvolvem atividades econômicas, leis e autoridades. Por fim, surge o Estado, a forma mais complexa de organização política. Por isso, Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, pois só se realiza plenamente vivendo em uma sociedade organizada.